Eu tinha diversos problemas mentais que eu mesmo criava contra mim. Eu tinha o problema de procrastinar demais nas coisas simples. Eu não conseguia fazer, eu ficava imóvel, hipnotizada. Esse problema me acompanha desde a adolescência e eu fui perceber agora quanto isso me implicava no meu crescimento, né? No início eu fiquei receosa porque foi a minha primeira avaliação, né? Eu não tinha nunca passado com um psicólogo ou com um mentor. Mas na primeira sessão eu já consegui abrir um leque na minha mente. Eu e MC Mark sou um novo homem. Eu me senti ótima comigo mesma depois de realizar o treinamento e eu tô muito feliz. Eu não consigo nem mensurar a minha felicidade mais, porque é libertador. Olá, meu nome é Valmir Bandeira, eu sou psicólogo e bem-vindo ao documentário da TCM, Teoria das Consciências Modulares, uma nova forma de entender a sua mente. Olá, sou o Paulo Alexandre, mais conhecido como MC Max. Moro na zona sul de São Paulo. Fui atrás do Valmir para poder resolver alguns problemas meus mentais, pessoais e de vida. Quando eu conheci o Marx, eu vi nele um empreendedor, um grande artista, um grande potencial. E eu vi nele algo que eu já tinha visto em dezenas, centenas de outros empreendedores. Um grande potencial dentro da sua mente, mas que estava em conflito, o que eu chamo de sócios ocultos, que é a consciência lutando contra o seu inconsciente, de uma forma desesperada, numa luta eterna sem fim. A minha vida é muito agitada por eu ser um cantor, ser MC, e mexer muito com o público, mexer muito com a minha imagem, com a imagem da minha família. A mudança brusca de patamar de vida também me ocasionou muitos danos mentais e até me acostumar com a vida que eu comecei a levar bruscamente e rápida, repentina, foi muito difícil. Então o Valmir me ajudou muito a conseguir conversar com meus sócios ocultos, começar a melhorar o meu comportamento em relação à sociedade, à minha família, meus filhos, a minha mãe, meu pai, o meu trabalho, o meu emprego, né? E então acompanha um pouquinho mais sobre como é cuidar dos nossos sócios ocultos que vivem internamente na nossa mente e fazem a gente às vezes cometer coisas que a gente não quer, não é a gente. É isso aí. Mas afinal, o que são os sócios ocultos? Eles são como se fosse uma espécie de software, de um software humano que habita o seu inconsciente. E são justamente estes softwares humanos que entram em conflito com você, com a sua consciência, com o seu eu, gerando ansiedade, estresse, procrastinação, insônia, alteração de humor, literalmente barreiras impedindo o seu crescimento profissional e a sua saúde mental. Antes de conhecer o Valmir, começar a conversar com ele, entender um pouquinho mais sobre minha mente, eu tinha diversos problemas mentais que eu mesmo criava contra mim. Então, depois de começar a conversar com ele e entender um pouquinho mais sobre como funciona a minha mente, eu comecei a me organizar um pouco mais o meu tempo de vida, os meus 12 pilares, que ele vai explicar mais para vocês aí, que isso dá um equilíbrio mental para você poder seguir, ser proativo, não procrastinar, ter mais boas ideias e um convívio melhor com a sua família. Isso é o mais importante, né? Existem muitas pessoas que têm muito dinheiro no bolso e na conta, mas às vezes não tá dormindo bem, por esses motivos, por não ter esse equilíbrio mental. Então eu comecei a ter muito equilíbrio mental. Vou dizer que eu já estou no 80%, assim, mas quando eu conheci ele, era bem ruim, assim. Todos os dias eu procrastinava muito, ficava muito mal, com as minhas ideias mesmo, sabe? Angustiado, muito ansioso, extremamente ansioso, por tudo que a vida traz pra gente, né? O sistema, essa corrida contra o tempo. E isso vai ocasionando um monte de coisas na nossa cabeça que a gente acaba não entendendo o porquê. E aí foi muito bom, porque acho que depois na terceira aula eu já estava entendendo mais essas questões, de como funciona o nosso comportamento e o porquê que ele está funcionando daquela forma, que esse é o melhor. Ele vai te ensinar a entender como a sua mente funciona em determinada ocasião. E o porquê, né? Que são a questão dos sócios ocultos que a gente tem, que são diversos neurônios aí que a gente tem na cabeça. Ele vai saber explicar melhor, mas eu e MC Mark sou um novo homem, principalmente aqui dentro do estúdio, que é um lugar que eu fico muito, que eu tenho que ser extremamente criativo, tenho que estar extremamente no estado de paz, tranquilo, para poder realmente criar de uma forma leve e que fique bom som, né? Que meu ouvido fique calmo para poder ouvir direitinho as melodias. Então, me ajudou muito até no estúdio, que é o meu trabalho principal, né? Que são as músicas. Por isso a gente tá até gravando aqui hoje. Então é isso, acho que mudou muito a minha vida depois que eu conheci o Valmir
e o programa do TCM. Esse problema me acompanha desde a adolescência e eu fui perceber agora quanto isso me implicava no meu crescimento, né? Quanto eu fui guerreiro de não entender como funcionava a minha cabeça, mas mesmo assim ainda consegui um pique para poder conquistar as coisas que eu venho conquistando. Hoje eu entendo melhor, meu tempo é melhor, está me ajudando muito a me desenvolver como pessoa. As pessoas que eram mais afetadas pelo meu comportamento, e na verdade ainda são, porque eu ainda estou em fase de crescimento nesse curso, são as pessoas que estão mais próximas, as pessoas que mais nos amam, né? As pessoas que mais querem a nossa proximidade, querem cuidar da gente. São as pessoas que mais são afetadas pelo nosso comportamento. Então isso prejudica a nossa casa, a nossa vida interna mesmo. Então é muito importante a gente estar bem em casa, com a família, com os amigos, para que as coisas na rua, né, como a gente fala, deem certo. A maior transformação que a TCM fez na minha vida foi no meu crescimento pessoal em relação a todos os aspectos da minha vida, tanto familiar, profissional e tanto pessoal também. Assim, me ajudou a evoluir mentalmente, essa é a realidade. A nossa mente vai ficando mais calma, a gente consegue pensar mais antes de falar e agir menos por impulso, e isso acaba facilitando o nosso modo de ver a vida. Então eu acho que a nossa mente o nosso olhar fica mais amplo para as coisas, né? A gente consegue realmente ver mais caminhos a seguir em cada situação, tanto problema quanto solução também. A minha sensação pessoal depois do tratamento foi me sentir melhor comigo mesmo. Acho que foi a maior riqueza que me trouxe, assim, foi eu ter amor próprio, sabe? E saber respeitar as pessoas, porque se a gente se respeita, a gente acaba conseguindo respeitar as pessoas. Se a gente se entende, a gente começa a entender melhor as pessoas também. Eu não me entendia, eu não sabia o porquê que eu tinha certas ações na minha vida, certos comportamentos, certas agressividades às vezes, sabe? Alguma palavra mal colocada, alguns pensamentos que era a minha mente mesmo que criam e às vezes nem existem. Então comecei a entender mais como funciona tudo e me sinto muito melhor hoje, muito mais ativo, muito mais feliz, né? Essa é a palavra certa, muito mais feliz. O TCM abrange muitos pontos. Ele começa por você, pela sua mente, para que você consiga se entender e consecutivamente isso passa para a sua família, porque a sua família vai notando o seu comportamento, você vai entendendo melhor as questões do próximo e quando você amadurece a sua mente, você consegue entender melhor os sócios infantis das pessoas que estão à sua volta e aí consegue lidar melhor com isso, tendo um bom convívio familiar, de amigo, no emprego, em tudo. E isso acaba abrangindo um contexto geral de muitas pessoas. Começa por você, mas isso se espalha naturalmente ao redor, por onde você passa. O que me surpreendeu com a TCM, eu era muito preconceituoso com as questões de psicólogo, de pessoas que estudam a mente e tal. Eu tinha um pensamento que as pessoas iriam meio que me controlar, de alguma certa forma. Não, eu tenho que ter meu jeito e o meu jeito sou eu, ninguém me muda. Na verdade, pelo que eu entendi e pelo que eu entendo desse tratamento da TCM, é com que, na verdade, ele não te controla, ele faz você se autocontrolar, ter autocontrole, autoentendimento de você mesmo, né? E aí por isso você acha que tem alguém meio que ali te coordenando, mas no caso é você mesmo, ele só faz você conseguir olhar para dentro do seu interior e se entender melhor e ali conseguir controlar todas as suas emoções e agir melhor na vida. Então me mudou muito, pô, não tenho o que falar. A TCM pra mim foi fácil, é muito tranquilo. É uma ligação de 1 hora, consegue resolver meu problema da semana inteira. Então, pra mim é muito fácil, é só atender o telefone, sentar num lugar que esteja calmo, pra você realmente prestar atenção na sua conversa ali com o Valmir, trocar ideia. Já era, não tem muito segredo não. Pra mim foi fácil. Pelo pouco tempo que eu faço a TCM, 80% de melhora na minha vida. Os outros 20% eu sei que é culpa minha. Eu que tô tentando realmente tentar ser o 100% aí, que dá pra chegar. Eu enxergo o Valmir hoje como um cara 100% bem de mente, assim, sempre tá feliz, sempre autêntico, sempre criativo. E ele aprendeu estudando a mente dele mesmo. Então a gente vai aprender também, estudando a nossa e progresso. Vamos que vamos. Como eu explicaria a TCM para um amigo? Tentei já explicar até para alguns amigos que eu vi que estavam com os mesmos problemas que eu, mas ainda existe muito preconceito, ou às vezes acha que realmente o estudo da mente não funciona. Minha mãe sempre me disse que sim, que eu teria que ir, mas você sabe, teimoso, adolescente, a gente meio
fechado para essas coisas, mas eu explicaria para um amigo meu que a TCM é nada mais, nada menos que o estudo dos seus comportamentos internos. Então, existem vários módulos na sua cabeça, várias formas de pensar diferentes, que são chamados sócios ocultos, e eles agem de diversas formas. E alguns são mais maduros, outros são mais infantis. O que a TCM faz é fazer você entender quais são esses sócios, quais são os comportamentos desse sócio e o que você faz para que você faça amizade com eles e consiga controlá-los. Essa é mais ou menos a explicação do que eu dou sobre o modo TCM. Então, ele vai te ajudar na depressão. Você tem que entender qual que é esse sócio oculto seu que te deixa depressivo, qual que é o pensamento que vem na sua cabeça que te deixa depressivo. E aí você anota essas paradas, né? Que é mais ou menos o que ele me faz fazer, e a gente vai passando por isso e entendendo como vem essas questões e como a gente faz para eliminá-las de alguma certa forma, ou fazer amizades com elas mesmo, que é a melhor forma, né? Continuar vivendo daquele jeito, mas mais controlado, sem se machucar tanto. Para receber o treinamento do TCM, eu não precisei contar muito sobre o meu passado. E, na verdade, o treinamento ele não é feito em cima do seu passado, em cima do seu presente, sobre como vai ficar sua mente para o futuro. Então, não se preocupe com seus traumas, eles vão se consertar quando você se entender. As dicas que eu vou dar para você que vai começar o curso é sempre prestar muita atenção no contexto geral de todas as coisas que acontecem na sua vida e o que você conversa na hora da sua terapia. Anotações ajudam muito. Então ter um caderninho aí para você poder anotar todos os seus pensamentos, as horas dos seus pensamentos, as repetições desses tipos de pensamentos, para que você no dia da aula mostre lá pro Valmir, para que ele possa te ajudar ali a entender o porquê que veio esses pensamentos e tentar entender a fórmula dele. Mais ou menos isso. Então, você que vai ajudar ele a entender a fórmula disso para que ele possa te ajudar. Então, anote tudo que você puder, faça um caderno, leve como se fosse realmente um estudo da sua mente e da sua vida. A parte mais difícil da TCM, eu acho que não precisa ter essa pergunta, não tem nada difícil na TCM. Difícil é não entender você mesmo, difícil é você estar vivendo sempre procrastinando, sempre mal, sem ninguém para te ajudar e te mostrar o caminho do seu cérebro ali para que atinja o ápice da felicidade. O momento da virada de chave, acho que foi na terceira aula. Terceira aula eu comecei a realmente expandir minha mente e meu olhar sobre a minha vida, assim, sobre cada passo que ele me passou ali. Acho que foi a terceira aula. Acho que 3 aulas é o suficiente para que você consiga realmente começar a se entender as pessoas próximas de você e começar a melhorar ali seu estilo de vida. Meu nome é Larissa, tenho 28 anos, sou casada com o Paulo, que é o MC Marques, e moro em São Paulo e tenho 2 filhos. A minha experiência com a TCM, no início eu fiquei receosa porque foi a minha primeira avaliação, né? Eu não tinha nunca passado com um psicólogo ou com um mentor, mas depois, eu acho que depois não, na primeira sessão eu já consegui abrir um leque na minha mente. Coisas que estavam simples, mas eu não conseguia enxergar. Então, desde primeira instância que a gente entrou na TCM, eu já consegui enxergar muita coisa que eu não via, e isso me ajudou muito. Eu era muito procrastinadora e eu consegui conversar com a minha mente e consegui obter um resultado bom, ótimo na verdade, porque mudou a minha vida e está sendo incrível. Eu tinha um problema de procrastinar demais nas coisas simples. Eu não conseguia fazer, eu ficava imóvel, hipnotizada. Eu acho que um dos meus sócios ocultos me hipnotizava a ponto de não conseguir fazer o que tinha que ser feito. E eram coisas que tinham que ser feitas, não era uma coisa que eu queria fazer e que poderia deixar, não. Eram coisas que tinham que ser feitas, desde as mais simples, dentro de casa, como em trabalho, na rua, em qualquer outra coisa. Eu comecei a perceber esses problemas, eu acho que mais ou menos em 2010, que foi quando eu comecei a trabalhar mesmo, e aí eu sempre acabava deixando as coisas do meu trabalho. Não percebia tanto no pessoal, mas acabava deixando as coisas do meu trabalho sempre para depois. Então eu percebi mais ou menos em 2010. Eu me senti, em relação à procrastinação, eu me sentia muito mal, me culpava muito. É uma coisa que mudou a minha vida, de não ter mais esse sentimento de culpa, de me martirizar por algo que nem eu mesmo sabia que estava sendo controlado de alguma maneira por outro sócio meu, oculto. Então me perturbava muito, eu ficava muito perturbada, chorava muito. Hoje eu nem choro mais, eu deixo e eu sei que eu vou conseguir contornar a situação porque a minha mente está em paz. As áreas afetadas da minha vida era
o relacionamento, o profissional e com os meus filhos. Dentro da minha casa também muito. Os resultados foram incríveis. Hoje eu não tenho mais o sentimento de culpa. Hoje eu consigo levantar e fazer e consigo pensar. Agora eu tenho tempo para pensar no futuro. Eu me senti ótima comigo mesma depois de realizar o treinamento e eu estou muito feliz. Eu não consigo nem mensurar a minha felicidade mais, porque é libertador. Teve algo que eu imaginava que não era possível, que era no meu relacionamento. A gente estava numa crise muito forte, eu pensei que ia ser o fim, mas ajudou demais e melhorou muito. E eu achei que ia ser impossível, mas agora eu sei que é possível. Eu percebo que é mais abrangente, sim, porque a partir do momento que você consegue identificar automaticamente em um comportamento, você consegue identificar os outros. Então, é mais fácil de conseguir contornar os outros e eu acho que abrange sim, abrange tudo. O que eu me surpreendi na TCM foram os sócios ocultos. Eu achava que a nossa mente era solitária e eu descobri que não, que é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Descobrir a existência dos sócios ocultos foi diferente. Eu fiquei um pouco receosa no começo, mas depois que eu aprendi o que era e como lidar, eu acho que abriu a mente. É essa sensação de uma mente aberta. A mentoria durou 9 horas, não foram seguidas, né? Foram em semanas, mas durou 9 horas. A TCM foi algo fácil de aprender, eu não achei que foi difícil. Ela dá trabalho para executar porque você tem que estar preparado com sua mente aberta para aprender, porque você aprende muito, mas foi muito fácil de aprender. O percentual na minha vida melhorou, pessoal melhorou 100% e na minha vida profissional 99%, falta só 1%, mas isso aí é comigo, mas, de verdade, 100% na minha vida pessoal, não dá nem para explicar. Como eu explicaria para um amigo que é TCM? Eu já até expliquei para alguns amigos. É incrível, eu acho que é uma descoberta que favorece muito a nossa vida, que traz muitos benefícios. Para mim, a comparação eu consigo fazer de 100% na melhora, porque depois que eu descobri a TCM, que eu vi que eu não estava mais só, que eu tinha aqueles sócios ocultos junto comigo e consegui contornar a situação, eu consegui ver que não precisa existir mais sentimento de culpa, que você não precisa mais se martirizar e que dá para ser feliz sim com a mente. E, gente, procurem o Valmir porque ele é incrível. O que eu achei dos 12 pilares da vida é incrível. Eu acho que todo mundo deveria conhecer e saber o que são os 12 pilares e tentar se conectar com os seus 12 pilares e deixar o equilíbrio desses 12 pilares. Então, para mim, os 12 pilares são incríveis e eu acho que todo mundo deve conhecer e saber o que são os 12 pilares da vida e estar em harmonia com eles. Eu não tive que falar sobre o meu passado na TCM. Na verdade, eu acho que eu entrei em um assunto, mas que foi muito por cima. E eu não tive que falar sobre o meu passado e isso é bem legal também. A minha dica para quem está fazendo é não parem de fazer, até ter alta. Para quem quer começar a fazer, não fez ainda, gente, pode entrar porque vai ser libertador para vocês. Para mim, a parte mais difícil da TCM é ter continuidade com os nossos sócios ocultos, porque você consegue identificar, mas para você ter continuidade, eu acho bem difícil. Então, a continuidade com a conversa com os nossos sócios ocultos, eu acho que é mais difícil. O momento que virou a chave, na primeira mentoria, eu senti que virou um pouco, mas na segunda eu acho que virou total. E ali eu realmente pude perceber que era aquilo e que eu conseguiria identificar. Então, acho que na segunda eu já estava esperta já com isso. Para mim, os sócios ocultos faz parte de mim. Eu acho que é a minha mente que trabalha em conjunto. É bem difícil de explicar, mas é assim, dá para perceber e você sabe que tem ali, que está ali. Então, eu acho que é parte de mim que está ali trabalhando junto com a minha mente.
O que eu percebi do Paulo quando ele fez a mentoria é que ele estava muito diferente, eu senti ele muito diferente. Eu senti um comportamento dele diferente e eu gostei daquilo. E até então eu também não tinha feito ainda e ele não me falou. E aí na segunda semana ele me contou e eu achei incrível, mas fiquei um pouco receosa. E depois que eu fiz, eu realmente entendi o porquê daquele comportamento dele, do como ele estava mudado. Este é o fim do primeiro episódio falando sobre a TCM. Muito obrigado e até mais.